Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Aquele Podcast. Podcast que você já conhece, a gente sempre traz pessoas que são empreendedoras, empresários de verdade. A gente não vai trazer ninguém que ouviu falar, que leu no livro, que tá achando que é. A gente está aqui trazendo as pessoas que botam a mão na massa, são skin on the game, vivenciam, sabem as dificuldades e os caminhos do sucesso para conseguir empreender nesse Brasil tão misturado, digamos assim, né? Então, eu sou Michel Tawil. E eu sou Sheryl Zulay e no papo de hoje a gente mistura moda, propósito, bem-estar, saúde, uma marca feita de corredoras para corredores e que esse ano, para celebrar 10 anos de marca, vai ter uma corrida. Assim, vamos mergulhar numa história do impacto do esporte na vida das pessoas, no mulheres, em bem-estar. O papo de hoje está muito bom e se você já viu que esse assunto vai ser bom, tem aquele amigo, aquela amiga que gosta de correr, de fazer esporte, já encaminha, ativa o sininho, começa a seguir a gente, compartilha. Ó, que a gente está aqui, falo que precisamos do apoio de vocês, que vocês se inscrevam no nosso canal, estejam no nosso podcast, no nosso Instagram, que mais, meu amor? No Spotify, no YouTube, a gente está em todas as plataformas. Gostei, tá desenvolta hoje, tá solto, tá pedindo. Porque você sempre esquece dessa parte, então me expor. Eu já falei que eu vou cobrar, que ela vai esquecer, eu vou falar, ela vai ficar bolada que eu vou falar em vez de... Começar também aqui, enfim, agradecendo e lembrando vocês dos nossos parceiros, apoiadores que fazem com que essa iniciativa ganhe força, enfim, seja mais sólida ainda. O primeiro deles é a Paga Leve. A gente teve um episódio com o Zuca, que é o CEO da operação, e a Paga Leve é o Pix parcelado. Você que tem um e-commerce sabe que o e-commerce é a rua mais movimentada do mundo e o varejo cada vez mais busca não ter fricção, dando possibilidade para o seu cliente poder pagar da forma como ele quer, receber em casa, receber na loja, enfim. Tirar a fricção do varejo é o nosso desafio. E a Paga Leve se propõe a fazer isso através do Pix parcelado. Você sabe que o Pix tá na cabeça e no bolso do brasileiro, e o Pix parcelado permite que o seu cliente consiga comprar sem pagar juros, parcelado em 4 vezes, pagando parcela quinzenal, e você, lojista, recebe em D+1 ou D+30, sem pagar, sem ter risco de chargeback, sem pagar antifraude. De fato, o risco é todo deles e o dinheiro é nosso. Então, faço o convite para você conhecer lá, www.pagaleve.com.br ou no Instagram, Pagaleve. E tem uma promoção especial se você falar que assistiu no Aquele Podcast, você tem MDR zerado. Você não vai pagar nada durante 30 dias para testar a plataforma. A gente sabe que a gente tem muito custo no nosso e-commerce, né? Então, se você puder não pagar esse custo durante 30 dias para testar, fica o nosso convite para você conhecer. Segundo parceiro e apoiador, também falando de e-commerce, é a Wake, que é um e-commerce, um ecossistema muito robusto, muito completo, de plataforma de e-commerce que também tem integradores, né? O OMS, a parte logística, tem a parte de All-in Experience, que é o disparo para creators, para você disparar e-mail marketing com influenciadores. É de fato hoje o maior ecossistema de e-commerce do Brasil. Nós, como Blumen, somos cliente deles, inclusive, e faço convite para que você conheça. Você que tem um e-commerce, está querendo conhecer mais sobre e-commerce, fica o nosso convite para você conhecer. Fala com o Nasser, fala lá que você viu no Aquele Podcast, que você vai ter também uma condição super especial. E o terceiro e último parceiro, nosso apoiador, é a Data System. É um RP, o Alex esteve com a gente, tem um episódio que foi ao ar já da Data System, que é um RP voltado para moda e acessórios e sapatos. Então é muito específico, é nichado. De fato, ele tem ali a maior interface do Brasil para esse departamento, para esse segmento. É um baita RP com tudo que você precisa lá dentro. Não é só emissão de notas, não é aquele baratinho, não. É um preço super competitivo e também tem um desconto especial que a gente está conseguindo promover nosso ecossistema. Então, se você falar mãe, gente. O podcast é uma mãe. Você falar que viu aqui, você tem zero taxa de setup, você vai pagar só mensalidade, não tem. Ele isentou o setup para todo mundo que for falar com eles através do Aquele Podcast. E todos os links vão estar, né? Estão aqui embaixo no comentário. E também tem um QR Code em algum lugar dessa tela que você vai ver aí. Pode acompanhar, pode clicar que você vai cair lá. Muito obrigado aos 3 parceiros. Fica o convite para vocês conhecerem eles. E vamos ao episódio de hoje. Vamos ao que interessa. Estamos hoje com a Lavi, nasceu em 2015, com a Fernanda Galindo, corredora apaixonada, que percebeu que a falta de roupas funcionais para a categoria e para mulheres estilosas estava em falta, e da sua dor, junto com a Roberta e com a Mariana, lançaram a marca. Então eu quero que você comece, Fernanda, contando como que da sua dor de corredora, que não queria estar ali só no pretinho básico, nasceu esse negócio. Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui falando sobre a Lavi Esportes. É uma Seja marca muito que a gente bem-vinda, é muito as três. apaixonada. A gente trouxe a Lavi para vocês conhecerem. Temos também produto masculino. Que tudo, gente. Agora precisa começar a correr, porque esse hype da corrida, assim, eu tô ficando de fora. Marrom.
Adorei. Corro logo existo. Amei. Aqui. Obrigado. E o cheiro, gente. Vocês não estão sentindo o cheiro. Quando a sacola chegou, eu já falei do cheiro. É bom quando tem identidade, né? Isso a gente tem desde o início. É legal falar sobre né, como tudo começou e como que esse cuidado e essa vontade de construir uma marca que seria grande, começou pequenininha, mas que seria grande, permeou, assim, desde o início da La Vie. Eu comecei a correr como hobby e sou designer gráfica, né, por formação, trabalhava em agência de comunicação e sentia falta, assim, eu não via no mercado um produto que fosse confortável, que não ficasse enrolando, subindo, né? A corrida é um esporte de muita repetição, então quando a roupa fica incomodando, aquele incômodo cresce na cabeça. Que fosse funcional, que pudesse guardar alguma coisa. Naquela época nem se corria tanto com celular, né? Usava o iPodzinho, a chave de casa. A chave de casa era uma coisa que eu sentia muita falta de guardar. E que fosse bonita. Normalmente a roupa bonita, ela não era funcional. Esses três pilares, eles não se combinavam. E dessa vontade de ter o produto no mercado, nasceu a La Vie Sports, que no início era muito uma ideia, um sonho. Eu ainda trabalhava em agência de comunicação, já estava querendo engravidar, né? Tive minha filha logo depois, tipo gêmea da La Vie. Nasceu essa vontade, né, de ter uma marca que fosse legal, assim, uma marca interessante e focada em mulheres corredoras, que eu não via essa marca no mercado. E aí, Roberta corria na mesma assessoria que eu, a gente era amiga da corrida. E ela viu essa oportunidade de fazer o negócio crescer, né? Eu já estava... Era um side business e eu não estava dando conta, né, de fazer o negócio crescer com todas as questões que existem com produção. Sabemos. Essa dor a gente conhece. E aí um dia a Roberta começou a ver que eu estava postando pouco no Instagram, a marca estava muito ali na categoria de sonho e me chamou para conversar, falou, peraí, e aí? Vamos sentar aqui para conversar. Eu tinha testado, né? O primeiro produto que a Fê desenhou e criou foi uma bermuda, que a gente tem até hoje, a gente chama como bermuda clássica, óbvio que ela sofreu algumas adaptações ao longo do caminho. E aí eu comprei a bermuda, tinha uma sainha também que até saiu de linha, né? E eu usava até para conhecer o produto, e ela era minha amiga, imagina, a gente tem que ter essa né? mas Claro. eu gostava de verdade. E aí também estava num momento de vida fazendo enfim, estavam várias coisas acontecendo, uma transição ali de carreira, tinha ido fazer um curso de moda em São Paulo. Quando eu voltei, eu estava aberta, assim, para coisas novas. E aí comecei a perceber que já existia um Instagram, mas era assim, bem pouquinho, né? Até mandava algumas fotos minhas correndo e tal para você. E aí eu falei, o que aconteceu? Que você não posta mais? Aqui, não, gente, não vou mais, não, acho que não vai mais rolar. Eu falei, não, peraí, vamos conversar, porque isso é muito legal. Sim. Tem um potencial muito grande. Aí a gente sentou para conversar numa padaria que até hoje na rua da La Vie, ela funciona lá e é um lugar de conversas, assim, conversas difíceis e conversas boas também. Legal. De celebrar e de trocar, né? E a partir desse momento a gente estruturou a La Vie como um negócio mesmo, né? A gente teve um modelo de produção naquele momento que atendeu bastante a gente, assim, resolveu parte do problema que existia, né, que era levar de um lugar para outro, que era uma coisa muito, muito amadora, assim, muito difícil de administrar, porque cortava num lugar, fazia no outro. E aí a gente colocou, enfim, conseguimos resolver essa parte e a coisa foi tomando uma escala. A gente foi validando ao longo do tempo que realmente existia essa necessidade no mercado, até que em 2017... Já estou contando um monte de coisa. Pode. Precisa, Gata, voltar. Até que foi antes, mas ainda entrou. 2016. Até que em 2016, mas foi antes, tô cronológico. Até que em 2016 a gente lançou um produto que foi o top com bolso nas costas. Muito legal. Que não existia, assim, a gente nunca tinha tido ciência da existência desse top no mercado nacional. E aí fizemos e foi assim, na época foi o primeiro produto que a gente ganhou um pouco mais de escala e as peças esgotaram. Tipo, cara, Tem um mercado aqui. tem mercado aqui, isso é verdade, assim, não é só da nossa cabeça, né? Aonde vem a Mari na história? Então, aí vem aí a Mari. Eu venho, isso foi em 2015, né? Meio de 2015. No final de 2016, eu também mudando a minha
fazer uma mudança de carreira, procurando mais propósito pra minha vida. Eu trabalhava num site comparador de preço, já tava no e-commerce aí, mas já tava com algumas meninas, levava 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, não ver meus filhos, eles achavam o tempo todo que eu tava em São Paulo, porque antes eu viajava muito. Eu falei, não, isso não tá certo, né? Então, e aí, eu era vizinha da mãe da Roberta, são as coisas do destino. E aí minha mãe falou assim, será que elas não querem uma sócia? Eu tô vendo que essa Lavi tá crescendo. Eu já era cliente da Lavi, eu amava a marca, desde que eu comecei a usar a Lavi não conseguia usar outra coisa, então eu gostava muito. E aí bati na porta lá delas e falei, vocês não querem uma sócia? Foi bem assim mesmo. E aí a Fê foi a pessoa mais difícil. A mais difícil da vida da marca. Foram 2 meses tentando passar nesse processo seletivo e vai planilha para um lado, planilha para o outro, Mal analisa. sabia quanto precisava da Mari. E aí, então foi final de 2016, então em fevereiro de 2017 eu entrei na Lavi e muito com esse olhar, eu sempre fui da área comercial, dos números, olhar para número, porque elas tinham um produto excelente, elas já tinham construído uma marca muito legal, sempre já tinham o olfato, né, com muitas preocupações de produto, mas não tinham os números. E eu falava assim, tá bom, mas quanto que a gente vendeu em tal mês? Ah, não tenho. E quanto que a gente vai vender? Também não sei. Falei, Cara, não tem planejamento, você não tem nada na moda sem planejamento. então aí a gente começou a olhar muito pro... Isso porque elas sempre foram... Não é que não tivesse planilha, tinha, né? Mas não era prioridade. Era analítico também, né? E a gente começou muito focada no produto. Sim, claro. E a gente desenvolveu um produto que as pessoas queriam, mas e a parte comercial? E financeira, de análise, né? Então, e aí a gente começou a olhar para as planilhas. Até hoje existe uma planilha que começou naquela época, óbvio, de novo, assim como os produtos foram melhorados, existem sistemas, né? Mas eu entrei com esse viés e para minha sorte, assim, as duas gostam muito também de números, então é fácil, sabe? Elas entendem, elas gostam, elas entendem a importância e hoje a gente só olha muito para números, né? Então, Mas, cara, a gente vê, assim, que, de fato, a entrada de uma sócia, tem que ter, de fato, uma paciência ali, de trocar, porque tem que ser uma sinergia, porque é um casamento mesmo, assim. E é um casamento sem poder, às vezes, explodir como você explode no casamento, mas depois que você vem aqui, assim... Pode? Não, às vezes não pode. que pode, mas Só pra saber. Eu acontece. falei que pode, você explode no casamento, mas você ali se realinha numa sociedade, Sim. vai deixando uma coisa que E a gente dá complicada. muito certo, né? São 10 anos, um pouquinho menos, né? Mas assim, é uma sociedade que a gente fala, que a gente nem gosta de falar muito, sabe? Porque dá muito certo, assim. Que bom, gente. isso é ótimo. Não, e vocês trouxeram um ponto que eu acho muito legal sobre o mercado da moda. Sempre nasce no desejo de alguém criar um produto, sabe, vivo uma dor e eu quero solucionar através de um produto que eu acho que eu usaria, que foi o caso. E muitas marcas, infelizmente, se perdem ao longo do caminho por faltar planejamento estratégico, faltar noção numérica. Eu estava ontem num evento de varejo e tinha um cara que não era do varejo, ele trabalha com recorrência. Todo mês ele sabe quanto vai vender, enfim, é um produto, é um sistema com recorrência. Ele falou assim, cara, não entra na minha cabeça empreender num varejo onde eu não sei mês que vem quanto que vai vender. Como é que você faz? Eu falei, cara, realmente é loucura. Você imaginar que a Júlia vai passar o cartão dela no e-commerce de vocês para comprar um top daqui a 20 dias. Não sei. Eu crio uma meta e corro atrás dela, fazendo com que isso aconteça. Então, é muito legal ver a junção de sócias ou a junção de uma empresa olhando não só produto, estilo, mas também a concepção e importância, como a gente falou, de planejamento. E no varejo, o homem planeja, Deus ri, né? Você planeja uma coleção assim assada, a gente que moda chove, ou um inverno que foi um super verão, assim, dentro do inverno. Ou uma cor que você, mais ou menos, é aquela cor, tipo, explode. Você fala, gente, como assim, né? É o que o Haroldo fala sempre, assim, varejo, você tá sempre errado, né? Se acabar, você comprou pouco, se sobrar, você comprou muito. Eu falo isso com relação ao planejamento, né? A gente tá sempre errado. Planejamento de quantidade, de quanto que eu vou produzir. E é isso, se sobrar, você comprou muito, se faltar, você comprou pouco. Ainda não importa, você tá sempre errado. Varejo é um negócio de compra errada, é por aí. Vocês têm alguns slogans, né, de corredora para corredora, liberdade que transforma. A gente acompanhando o site, acompanhando o Instagram de vocês, são sempre mulheres reais, pessoas reais usando o produto, né? Aquela foto, aquele filme foto, de fato, que são mulheres que correm, amam, que estão fazendo ou estão descobrindo na corrida a sua liberdade. E vocês conseguem trazer isso. Da onde vêm essas frases, esses slogans? É do dia a dia de vocês? É intencional? É pensado? E como é que vocês estão formando essa comunidade
que como a Sheila sempre falou, né, o que ela comentou, antigamente, 10 anos atrás, não se tinham tantas assessorias de corrida, não é o hype que é hoje. Então conta de onde veio essa ideia das frases e dessa Você tem uma comunidade pergunta formada. depois dessa pra fazer. Posso contar? Então, de corredora para corredora veio da autoridade mesmo, assim, de mostrar que a gente sabia o que a gente estava fazendo, né? Porque quem corre sabe a dor de quem corre. Então, é nesse sentido de trazer a autoridade do produto. Então, acho que ele foi uma frase que veio antes, foi um slogan que veio antes do Liberdade que Transforma. Foi dessa necessidade de imprimir autoridade e uma verdade. E um reforço de autoridade. Um reforço, exatamente. Não estamos aqui vendo um nicho que pode ser legal. É o que a gente vive, a gente tá sabe onde é a que eu fui dor. lá e fiz. Não, é porque eu sou corredora, eu tô sabendo o que você está querendo, né? Então, e a gente, na verdade, começou resolvendo os problemas que a gente sentia na pele e depois a gente foi evoluindo, ouvindo também muita gente, né? Porque não é porque eu corro que eu sei os problemas de todas as corredoras. Então, às vezes tem uma necessidade que eu não tenho, porque o meu peito não é, né? É X, não é Y, então tem outra menina que tem. Então a gente foi fazendo, variando as modelagens também, sempre com os ouvidos abertos ali, sempre com bastante proximidade. Então, de corredora para corredora, começou com nossa própria dor, mas também com ouvidos de ouvir outras corredoras, né? E o Liberdade que Transforma? O Liberdade que Transforma eu acho muito interessante, porque ele foi uma construção. Na verdade, quando a Lavi nasceu, não existia esse slogan, assim, não era uma coisa que a gente tinha claro, esse propósito não estava tão claro. E aí, ao longo do caminho, em especial, participando das expos de corrida, porque a gente nasceu, a gente é nativa digital, e então, né, sempre existiu o contato, sempre existiu escuta, mas foi nas expos das corridas que a gente tinha aquele contato direto ali com as corredoras. E muitas meninas chegavam falando, cara, a roupa de vocês mudou minha vida. Eu não corria com um top só, eu não corria com top, eu não corria de short, eu não corria assim, e eu tô me sentindo linda nessa roupa. Estou me sentindo muito linda. Eu nunca imaginei que eu fosse usar uma roupa assim, eu estou usando. Outras que chegavam falando que queriam emagrecer, né? Isso que eu ia falar. Esse caso foi muito legal, de uma moça que fez uma bariátrica, porque um dos sonhos dela era usar Lavi esportes. A gente chorava tanto, porque isso é muito lindo. É um propósito, né? De transformar. E é transformação. Aí, ouvindo essas histórias, né? Ouvindo esses relatos, a gente pensou, cara, isso é uma liberdade, né? Isso imprime liberdade na vida da pessoa. É uma liberdade que transforma, que dá para as mulheres mais segurança, mais autoestima, mais conexão com o próprio corpo. E tem tudo a ver mesmo, assim, porque eu acho que correr é muito tipo isso, assim, você bota seu tênis e você vai. Teve uma época que eu queria correr porque eu sentia muito isso, com essa coisa de viajar muito. E aí eu tinha que ficar procurando hotel de academia e não sei o que, eu falava, caraca, é isso, tipo, só botar um tênis e ir. Pronto. Sabe, você tá ali na Europa, você não conhece a cidade. Você quer correr, você quer conhecer, e aí você não tem aquela academia com carpete excelente, sabe? Que fala com um monte de resto de coisa do dono do hotel, sabe? E de fato isso é muito, muito legal, assim, imagina. Que você tem com a corrida. É uma liberdade, assim. Você faz seu tempo, você é dono daquilo. É muito um desafio de você ser melhor do que você, sabe? Então, O seu pace, a sua corrida. é a sua corrida, são seus desafios, é você fazer mais com menos tempo e você vai indo. E vocês, as três correm, né? Sim. Isso é ótimo. Acho que isso imprime de fato muito a necessidade e não se perder, porque essa era a minha pergunta. Tipo, agora é muito fácil falar de corrida, todo mundo fazendo hype da corrida, a corrida até de quem não corre tá correndo. E vocês em 10 anos não se distanciaram disso, né? Porque eu fui olhando, assim, sei lá, momento do beach tennis, vocês não estavam lá meio, tem que aproveitar que tá aqui, ou momento de qualquer outro... Sabe, nesses 10 anos já teve isso, crossfit, beach tennis, vários hypezinhos, mas vocês se manteram ali, né? Firmes no propósito de vocês. Você sabe que isso é um desafio, né? Porque É o canto da sereia, eu falo. O que vem de gente, por que vocês não fazem um shortinho aqui? Por que vocês não fazem... A gente já foi muito questionado sobre isso, né? Mas por que a sua a gente corrida? também. E a gente lá atrás, a gente chegou a fazer uma modelagem que ela tinha menos um bolso, porque aí era mais curtinho, e as pessoas, na época do crossfit. E a gente não conseguiu impulsionar esse produto, porque não era verdade pra gente naquela época, né? Então, a partir dali, a gente entendeu e aprendeu que a gente é uma empresa, a gente é uma marca focada nas corretoras. E esse é o nosso nicho. E eu costumo dizer, tem um mar azul imenso. Sim. E isso porque naquela época nem tava no hype. Imagina agora, assim. Então, poxa, né, quantos bilhões de pessoas existem, quantas pessoas correm e que ainda vão correr, que nem sabem que vão correr. Então, isso foi um aprendizado e a gente tem isso muito firme na nossa cabeça hoje, né? Não quer dizer que a gente em algum momento não pode mudar, mas o nosso nicho são as corredoras
Também temos roupas para os homens, né? Mas a nossa comunicação é toda com as mulheres, né? E veio muito do desejo, né? As mulheres pediam, poxa, não tem uma roupa. Tinha um homem que usava bermuda feminina. Falou, Não dá. Não é pra você. mas sabe, então é um desafio mesmo. E também é um desafio também agora trazer para essa comunicação, falando em marketing e tudo isso, o homem, né? O masculino, Exato. porque é muito no feminino que vocês falam, né? Tipo, de corredoras para corredoras. E... Mas isso é interessante porque a marca foi... a gente construiu a marca e foi validando essas ideias, né? De se é para o público feminino, mas também vai ser para o masculino, é para corredora, é só para corredora. E conforme a gente foi construindo a nossa identidade e validando esse propósito, foi ficando mais claro. Então, a gente entende hoje que existe o público masculino, mas que o nosso foco são as corredoras. Então, a gente continua falando de corredoras para corredoras, né? E não de corredores para corredores, né? Claro. A gente percebeu isso como uma força, esse conhecimento que a gente tem no nicho é uma força. Eu Tem a linha concordo muito infantil com agora vocês também, nisso. né? Tem a linha infantil também, porque isso é a As comunidade mulheres da vão tua família. A família é uma comunidade. É isso. Não, concordo muito com o que você tá trazendo, com o que vocês estão trazendo, porque a gente sabe que o mercado de wellness é um mercado que mais cresce no mundo, né? Você vê marcas consolidadas caminhando para esse nicho, para esse, enfim, para o mercado de wellness, e é legal vocês não se perderem ao longo do caminho. E é isso, o masculino é para a esposa, é para o marido daquela corredora, ou o infantil é para a filha, é para o filho daquela corredora. Isso é muito importante. E eu aproveito para já trazer um olhar muito especial, que é quase um compromisso nosso, que é a gente valoriza muito o brasileiro e o carioca, né? Vocês são 100% nacionais, o produto que vocês utilizam, que vocês fabricam, a mão de obra que vocês usam. A gente tem uma geração e não só a geração, que a gente bota muita culpa na geração Z, mas as pessoas falam, comprei na marketplace da China e foi um preço não sei o quê, tô adorando comprar. Gente, o marketplace da China gera riqueza na China, desemprego no Brasil e lixo no mundo. Então, se a gente puder priorizar empreendedores brasileiros, pessoas que estão aqui no nosso corre, no nosso dia a dia, fortalecendo a nossa mão de obra, o nosso mercado, o nosso nicho, a nossa indústria, valorize esse produto. Então, para a gente falar de produto, eu queria ter esse olhar de vocês, do porquê que vocês usam 100% da nossa matéria-prima brasileira e também da mão de obra do Brasil. E o tecido é tecnológico, tem tecnologia no tecido embarcado, tem o olhar da funcionalidade, tem o bolso nas costas, tem o bolso na perna. De onde vem a criação do produto e a escolha dos materiais especiais para que essas mulheres possam ter essa autonomia na corrida? Bem, a escolha dos materiais, ela vem muito para resolver a dor que a gente está procurando resolver com aquela roupa. E aí eu acho que isso também vem a resposta do porquê produzir aqui no Brasil, né? Proximidade. A gente tem aqui no Brasil uma cadeia completa, né, de produção. E isso permite que a gente desenvolva a modelagem, porque esse é o nosso processo, né? Um processo baseado num processo de design. A gente entende que existe um problema, por exemplo, um short que fica subindo. E aí eu preciso resolver esse problema. Então, para isso, a gente desenha, desenvolve a modelagem, faz a peça piloto e testa. Então, esses testes, eles são recorrentes, eles são muito intensos e as peças são reprovadas, voltam até a gente considerar que está perfeito. Hoje, a gente testa e traz também pessoas do nosso time para testar, às vezes até um cliente, né, que vivenciou uma dor que trouxe pra gente, a gente manda a peça para ser testada. E então a proximidade permite isso, né? Diferente da gente produzir um lote enorme de uma peça lá na China e que vem para cá aquele lote enorme e aí depois vamos vender. É o processo O contrário. papel aceita tudo, né? Você vai botar assim, vou botar um bolso aqui, vai ficar lindo, estético, um recorte. É quando você experimenta aquele recorte, te machuca. Chega desse tamanho, né? Você compra desse, chega desse. Assim, a gente sabe que na hora de criar a gente extrapola, mas tem que ser funcional. Mas acho que o mais legal é porque é isso, vocês validam, vocês usam, vocês de fato correm, né? Que nem eu não corro, sou tipo academia. Se eu fizesse uma roupa pra correr, pensar só numa estética, eu ia anular qualquer funcionalidade, que eu não ia saber lá do gelzinho que usa, de não sei o que, nem sabia, gente, pra que o negócio nas costas? Sabe, tipo, porque você não tá ali pra ver. Então, eu acho que isso, de fato, traz essa propriedade pra fazer e se identificar, né? E criar um lugar que a pessoa se identifica. E pro mercado do fitness é isso, tem cós, tem sustentação, tem uma lycra que aperta mais, eu tenho um produto que vai estar mais solto na perna para não poder agarrar, acho que quem corre deve ter assadura na perna, tem essas especificações, né, peculiaridades. Sim, no nosso caso, assim, os testes que a gente faz na prática da corrida fazem toda a diferença, assim, não é à toa que quem corre e testa fala, não consigo mais usar outra roupa, porque
realmente é diferente, assim, o top sustenta de verdade. Aí tem uma costura, a gente também vai aprimorando ao longo do caminho, né? Teve uma costura X, né? E aí, não, vamos embutir, vamos fazer assim, vamos fazer assado. A gente vai sempre com o olhar de não machucar, de ser um produto que a pessoa vai usar... Vai esquecer que tá e com vai roupa, esquecer né? que tá É com isso. roupa. A gente não quer que a E produto... tem demandas diferentes também. Quem vai fazer 21 quilômetros, quem faz 5. sim, Né? com Tem que certeza. ter... E corpos diferentes também, né? Tem pessoas que têm mais tendência a ter assadura, que tem uma pele mais sensível. Então, uma costura que de repente pra mim não vai incomodar, pra uma pessoa que tem a pele mais sensível vai incomodar. Então, a gente está o tempo todo olhando pra onde tirar o atrito, aonde tirar esses pontos de tensão na peça que podem incomodar mais e trazer mais conforto, né? O conforto tá presente. Esses 3 pilares que nortearam o início da La Vie, eles estão presentes em todas as peças até hoje, que é o conforto, a funcionalidade e o estilo. E a gente vê, como a Sharon sempre traz esse olhar de estar no hype ou algo nesse sentido, a gente vê que o varejo cada vez mais fortalece comunidade, né? A gente sabe que a comunidade é que vai fazer a sua marca estar presente naquilo ali, ser relevante naquilo ali. Eu estava conversando há 3, 4 semanas atrás, a gente ainda nem tinha convidado, nem estava marcado o nosso podcast. Eu estava conversando sobre o mercado e falaram de vocês. O nome de vocês veio na conversa. Conhece a La Vie Esporte? Não conheço. E aí, aquelas coincidências absurdas da vida, uma semana depois, a Sharon falou, La Vie, cara, já ouvi esse nome. Não, pô, já dá pra ir falar com a gente. Isso, e aí surgiu o nome de vocês e para mim, que não sou do mundo da corrida, já tinha escutado falar de uma pessoa que também não era do mundo da corrida. Então, extrapola a sua comunidade, apesar de você fazer parte dela e instruir. Como é que, objetivamente, vocês formam a comunidade de vocês ou estão presentes na comunidade de corrida, seja a corrida de vocês, a La Vie, a corrida La Vie de 10 anos, que já, quando estiver no ar já vai ter passado, mas é esse sábado agora. E a primeira corrida que temporal. vocês E a primeira corrida que vocês fazem. Legal. Mas como é que vocês estão fortalecendo o senso de comunidade, presença? Como é que vocês estão presentes na comunidade de vocês? A gente sempre deu, posso falar? A gente sempre deu muito, por causa dessa proximidade, né? A gente, por causa dessa escuta muito ativa, a gente sempre deu bastante protagonismo para nossa cliente. Então, assim, a rede social sempre foi um lugar de rede social mesmo, assim, de dar protagonismo, de ter conversa, de ter diálogo. Então, acho que aí já começou a se formar a comunidade, porque as clientes sempre se sentiram fazendo parte da marca, de uma certa maneira. E aí, com o passar dos anos, a gente foi aprimorando isso, né? A gente tem hoje um time de influenciadoras que ajuda muito a gente a construir esse senso de comunidade, porque elas vão espalhando, né, nosso alcance nas redes. E também sempre, sim, são pessoas que têm verdade no que falam. A gente nunca não teve, né, nessas parcerias, sempre foram muito verdadeiras. Elas começam com o interesse da menina no produto, e gostei, nossa, muito legal. Então aí ela entra pro time, a gente fortalece dessa maneira a relação. De verdade. É de verdade, não existe uma menina que está no nosso time porque eu paguei para ela estar no nosso time. É sempre, Porque o feed é bonito. É sempre um movimento muito natural e verdadeiro. E a gente tem feito também muitos eventos, né? Então, em vários lançamentos, a gente chama meninas corredoras para, né, por exemplo, no Folha, foi assim, a gente tinha um grupão grandão no nosso WhatsApp, verdade, assim, de amigas nossas que a gente combina de correr no final de semana. E clientes também. Vamos fazer, vocês topam ir lá? E ficou lindo o vídeo, todo mundo com lançamento, num percurso maravilhoso. Uma corrida com um ensaio fotográfico. Ah, maneiro. Mas vocês falaram agora sobre isso, sobre mandar uma dor de uma cliente que vocês ouviram e botaram para participar ali do teste. Então, assim, isso também dá o pertencimento. Porque a gente fala que hoje também isso é uma palavra muito forte ali, que as pessoas querem se sentir de fato pertencentes, não é só comprar uma roupa, né? E a gente fala muito isso. Se fosse vender biquíni por vender biquíni, é isso, qualquer um pode vender. Mas é isso, é mais, é vender segurança, vender autoestima, vender conforto. E eu vejo muito por aí, assim, a partir do momento que você tem essa troca de ouvir uma dor de uma cliente, trazer ela para participar daquilo, participar da solução, aí isso é a comunidade... E a gente fala que o cliente é muito importante pra gente, óbvio, né? Porque se não tem cliente, não tem marca, mas e elas se sentem de verdade importante quando a gente tem essa troca. E é de verdade. Então isso vai aproximando, né? A gente tem muitas clientes que defendem a gente com unhas e dentes, assim, é muito legal. É muito legal. Elas torcem, né? Elas torcem pelo sucesso da marca, elas ficam felizes, elas comemoram. Eu acho que o fato também da gente protagonizar a marca, né? Trazendo
trazendo as clientes também junto, elas se sentem muito valorizadas e a gente escuta, então é muito Acho que basicamente isso, né? Assim, a escuta muito ativa, a proximidade, protagonismo. As influenciadoras, eu acho que a gente formou um time, uma rede muito legal. Sabe quantas são hoje? Tem lá, assim, Hoje a gente 20 tem. meninos, 30 meninos? Hoje a gente tem um Cinco. time fixo, assim, no nosso time a gente tem perto de 50 meninas. Mas tem outras pessoas que a gente também estão ali na nossa atualmente. comunidade, que estão linkadas, mas não são do nosso time propriamente, né? A gente tem ali as escalas. E além disso, os eventos que a gente tem feito de forma mais recorrente, que extrapolam o digital, né? Como a gente é uma marca digital, Eu ia entrar no mérito de perguntar sobre isso. os eventos acabam Eu aproximando. acho que antes de gente entrar no mérito dos eventos e do digital, assim, eu vi que muito incomum isso, a comunidade é o outro, assim, e a gente vê isso, correr, você vencer os seus desafios, revisitar ali suas limitações, digamos assim, estar ali sozinho, e eu vejo muito... É uma pergunta mais profunda, assim, acho que é para as três, assim, o que a corrida significa para vocês, além, sabe, nasce, ela vive o negócio, mas assim, o que vocês aprenderam com a corrida, assim? Eu vou começar, tá? Eu sou a 03, não vou começar. Na verdade, a corrida nunca foi fácil pra mim, assim, né? Eu já corria antes, tem até uma história que eu participei de uma prova, eu não precisava contar, mas eu vou contar. Eu participei de uma prova, era um Xterra, era uma prova em Ouro Preto, que é de subida, não sei se já foram Ouro Preto, cheio de paralelepípedo. E aí, a minha primeira prova eram 6 quilômetros só. Sei lá, tinham 200 pessoas inscritas. Choveu, eu tava meu tênis escorregando. Cara, eu fui a última a chegar com a ambulância. E desde então, eu falei, cara, pra mim, o que significou pra mim? Cara, eu cruzei a linha, né? Foi muito difícil, mas eu faço muito paralelo com empreender, né? Poxa, tem dias que são muito difíceis, mas você precisa cruzar aquele dia. E hoje a corrida pra mim, ela me mostra muito isso, né? Sempre que tá difícil, eu mostro, cara, você sempre conseguiu, por que você não vai conseguir agora? É um passo de cada vez. E eu tenho conseguido organizar muito as minhas ideias na corrida, coisa que eu não conseguia fazer. Porque eu queria começar a correr rápido, mas eu não consigo correr rápido. E eu não gosto de ficar para trás, né? Então, até eu entender isso, foi demorado. Então, hoje, para mim, a corrida tem sido muito gostosa, porque eu entendi qual é o meu lugar na corrida, ou qual é o lugar da corrida para mim. E essa evolução que é maravilhosa. É o flow que as pessoas sempre falavam. Eu falei, impossível ter flow na corrida. Como é que tem flow na corrida? E hoje em dia eu tava falando pra elas, poxa, eu acordei 4h30 da manhã ontem pra correr porque era a hora que eu consegui. Eu não consigo mais ficar sem correr. Então, desde que eu consegui entender isso, mudou absolutamente tudo na minha vida com relação, sabe? Porque muitos teriam, não vou chegar lá por último junto com a ambulância, vou parar aqui, ó, paro aqui no primeiro barzinho, já sento aqui, ninguém vai nem saber. E de fato, ir chegar por último, mas viver o processo, mas é isso, você venceu de você. Porque, é isso, sabe? no caso, perder seria ter parado no meio. Você vê meio. muito sobre performance, não que não seja importante, né? Mas você vê muito isso sobre performance, é o Pace 4. Gente, Pace 4, eu acho... Não sei, né? Pra quem entende corrida, 3... Eu nem sei que é Pace, É gente. muito rápido, é o tempo, né, que você faz ali. Tá tudo bem, é importante você se movimentar, você ir, você se conectar, é saúde, né? No final das contas, ela via sobre isso, sobre saúde, né? A gente tem um grupo chamado Movimento 208, que a gente criou há 4 anos atrás. Eu tava com muito sobrepeso, eu quase, sei lá, infartei. E aí a gente criou uma meta de se exercitar 4 vezes por semana ao longo de 52 semanas, que o ano compõe 52 semanas. E aí dá 208 dias de exercício, e aí todo dia que a gente faz, a gente posta no grupo do WhatsApp. Já passaram mais de 1.000 pessoas lá com a gente. E a grande questão que você trouxe, que é isso, né? As pessoas se comparam com o outro. Você falou, tinha 200 pessoas e eu fiquei em último. Mas você está se comparando com o outro. Na sua cabeça, você poderia falar, cara, eu fui correr e cheguei no final, que é o que a gente tem que se propor a fazer. E aí tem uma frase que é isso, né? Você não precisa ser melhor que o outro, você precisa ser melhor que ontem. Então, é você contra você. Na corrida é você contra você, se você olhar por esse prisma. E tem muito a ver com isso. O que é a corrida? Trazendo o viés filosófico da Sharon para você. Cara, a corrida pra mim acho que já teve lugares muito diferentes ao longo da vida, né? Eu corro há muitos anos e então já teve um momento que eu tava mais ali treinando, né? Com mais vontade, com mais foco ali na performance. Acho que eu sempre quero melhorar, mas eu vou muito pelo caminho da contemplação, assim. Eu gosto de correr ao ar livre, eu gosto de acordar cedo pra correr, a gente corre muitas vezes junto, às vezes eu corro sozinha, mas normalmente na praia. Então, pra mim é um momento total do autocuidado
E um exercício da constância, que é isso, né? Você falou sobre viver o processo. É a constância que faz você progredir e quando vem o progresso é muito legal, mas tá ali no dia a dia, insistindo na corrida, é muito legal. Eu agora estou passando por um período de mais ou menos 2 meses que eu tive que desacelerar um pouco os treinos. Teve uma corrida que foi o Desafio da Ponte, saiu de Niterói, chegou no Rio. Foi muito legal, mas para mim foi muito difícil, porque eu tinha me lesionado, então foi a corrida mais difícil da minha vida, assim, eu terminei exausta. E aí dei uma desacelerada nesse período, mas me faz uma falta enorme pela contemplação, pelo momento do autocuidado, né, de colocar as ideias em ordem também, pra mim faz muito sentido. Você tá sozinho também, eu acho que é bom isso, tipo, é você com você. A gente vive, a era que a gente não consegue se desconectar. Então a corrida você não tá conversando com ninguém, você não tá mexendo no celular, você não tá olhando o Instagram, você tá de fato fazendo algo pra você, com você. Né? Que o resultado é só seu. E é muito legal ver também, acho que correndo na rua você vê muito isso, como que tem gente praticando atividade física, né? Tem muita gente que tá ali, se acordou cedo, foi difícil aquele dia, mas você chega lá, tem muita gente correndo, tem muita gente pedalando, e isso faz o dia começar diferente. Então, pra mim, acho que tá nesse caminho de energizar e contemplação. Pra você, Alberto? A corrida também está na minha vida há muitos anos, desde a adolescência. Entrou na época de vestibular, porque eu tinha pouco tempo para malhar, sempre fui psicótica com malhar, não, agora tem pouquíssimo tempo, pelo menos eu vou correr, porque é muito eficiente. Então, ela entrou nesse lugar. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu por causa das descobertas, né? Por causa das descobertas que a corrida foi trazendo. Descoberta de amizade, descoberta de potencialidade, descoberta de liberdade, de autoconhecimento. E hoje, assim, eu acho que, além, né, da empresa, a Lavi nasceu da corrida. Então, assim, a corrida já me trouxe muitas coisas legais na vida. E hoje eu me sinto forte. Acho que, assim, hoje a corrida, para mim, me traz força. Porque é difícil, é difícil. Por mais que eu tenha corridas que são contemplativas, por mais que eu tenha corridas que são leves e legais e de meditação, é difícil você acordar às 5 da manhã para correr. É difícil você fazer um esforço. Ai, meu Deus. Mas quando você Tá frio, tá chovendo. é difícil você fazer um treino de subida, é difícil você fazer uma prova longa e dura. Mas quando você termina, eu tenho certeza que você terminou esse dia difícil, você fala, cara, eu sou sinistra, pode mandar que eu vou botar. Tipo, depois dessa eu faço qualquer coisa, sabe? Então é meio que isso, assim, me dá a sensação de ser uma super-heroína. Eu aguento, pode mandar. Nosso cérebro é feito pra gente fugir da dor, né? Se poupar energia, então a gente não quer correr. A gente não é feito, tipo assim, a gente corre pra fugir de alguma coisa ou pra caçar. Então, por que eu vou correr se eu peço um iFood e tô deitado na minha cama, né? Então, se desafiar, né, faz parte de você. E se cada corrida ensina uma lição, assim, qual foi a lição que nesses 10 anos de Lavi vocês podem passar para quem tá ouvindo a gente? Aí eu pensei em consistência, assim. Total, primeira coisa. Eu pensei em consistência, porque a gente já teve muitos momentos diferentes, né? Já teve um momento lá do inicinho que eu falei assim, ai meu Deus, levo na costureira, levo no cara que corta, não dá certo. Aí depois os problemas vão mudando. E eu acho que isso é um benefício muito grande também de ter sócios, porque às vezes é um momento que uma tá mais, ai, não aguento mais isso aqui. A outra vai lá e puxa. Não aguento sim. Mas eu pensei em consistência para evoluir, na força da consistência para A consistência ela é muito importante em tudo na vida, né? E na empresa não seria diferente. Assim, acho que a grande lição é essa. Não vai acontecer da noite para o dia. É muito difícil. Até acontece, né? Tem casos de empresas que não eram nada e daqui a pouco são tudo. Mas não é a grande maioria das empresas, não é assim. A história ela é construída tijolinho por tijolinho, com bastante suor. A grande maioria não é. Exatamente. A gente fala muito sobre isso. As pessoas só veem, tipo assim, hoje, tipo, ela tá lá na corrida, vai fazendo uma corrida própria agora, tipo... São 10 anos. Mas são 10 anos, né, gente? Não são 10 minutos, são 10 dias, né? E aí as pessoas já querem ter a própria corrida, já querem estar lá, ter essa autoridade. E, cara, nós somos uma marca isso, de 53 anos de mercado, a gente inventou o biquíni e nada do nada, né? Eu complementaria com resiliência, né? Porque eu acho que tem que ter a consistência com a resiliência. Porque é difícil pra caramba. Assim como a corrida, né? Limão é uma limonada, né, Mari? Quantas vezes a gente não fala, virou uma limonada? A gente tá tudo igual certo. aquele lacinho, né? Fez do limão uma limonada.
Vocês têm uma das frases de vocês, não é sobre corrida, é vida, né? Não é só corrida, é vida. E a gente gosta muito de entender o nome por trás. Essa pergunta é até uma pergunta que deveria ser institucionada aqui como uma pergunta principal. Da onde vem o nome Lavi Esporte, né? Que é um nome forte e vai muito de encontro que não é só corrida, é vida. Eu acho que desde o início a gente tinha essa clareza da relação entre o correr e a vida. Né? A vida, a gente tem até uma forma de falar que é viver la vie. Pra gente, viver la Isso é vie muito legal. é viver a vida de uma forma... A gente usa bastante essa frase. Que significa viver a vida com energia, com força, sabendo aproveitar os momentos que se apresentam, né? Tendo a disciplina e também de uma forma feliz, de uma forma leve. E De onde veio a ideia do nome? veio disso, veio da vida. Eu gosto de, na época eu estudava francês, Pronto, aí já tem um caminho. Agora fez sentido, né? eu gosto, já estudava francês e via essa relação entre a vida e também não ser uma coisa tão óbvia, né? É muito comum no mercado de esporte a relação Ser com fit, nomes isso aqui. em inglês, e então resolvi pensar diferente e veio desse caminho, de celebrar a vida. E isso foi ficando cada vez mais forte na Lavi. Foi se tornando um propósito real, né? Um mantra também é um ali mantra. dentro. E nativamente ninguém veio da moda de fábrica, né? Todo mundo foi pra moda. Ninguém. Todo mundo caiu na moda. Fala que as pessoas caem na moda. É isso. Eu sou designer gráfica, né? Então, todo o meu pensamento e processo de produção era gráfico, que é muito mais linear do que uma produção de roupa, né? Então, até hoje a gente fala sobre isso. Nossa, produzir roupa, meu Deus do céu, que loucura é essa? Ideia. Eu tenho uma pergunta antes de falar sobre a corrida, sobre pra trazer o assunto da corrida logo. 10 anos depois, veio a ideia, né, de fortalecer a comunidade através da corrida de fato, né, colocando o nome de vocês. Eu vi no Instagram várias influenciadoras, várias meninas, vocês juntaram lá pessoas reais, corrida de pessoas, mulheres reais que estão correndo, estão falando sobre essa liberdade, e elas estão muito animadas para a corrida que vai acontecer. Como eu falei, quando o episódio estiver no ar já vai ter acontecido. Vamos falar um pouco da expectativa de vocês para esse momento construído ao longo dos últimos anos. De onde veio a ideia? Imagina, a gente está projetando fazer um evento que é aquele evento, para falar sobre empreendedorismo. Quando eu comecei a desenhar, falei, cara, que loucura é essa que eu estou fazendo? Tanto fornecedor, tanta inscrição, não sei o que, patrocinador. É diferente. É outra parada, mas podcast. da onde surgiu a ideia? Qual a expectativa de vocês? Quantas mulheres vão ser? Ou homens também? E Piratininga, né? Uma praia tão linda, tão específica na cidade aqui do Rio, de Niterói. Conta um pouquinho mais pra gente da onde surgiu e como é que vocês estão esperando essa corrida. Que aí vocês vão ver quando tiver passado a corrida, vocês vão olhar, caramba, como é que a gente estava esperando lá e como é que foi de verdade. Então, todo ano, quando a gente celebra, né, aniversário, a gente diz que nosso aniversário é no meio do ano. E aí, todo ano a gente procura marcar aquilo ali, porque é isso, né? É um suor ali que, caramba, mais um ano, legal. E aí, no ano passado, a gente falou, nossa, ano que vem são 10 anos, vai ter que ser um evento. Que evento, né? Pô, tem que ser uma corrida. Tem que ser uma festa. Tem que ser uma festa que a gente possa reunir um grande volume de gente, né? Pessoas que estão conectadas com a marca de alguma maneira, e corredoras, nossos clientes. Tem que ser uma corrida, não tem outra forma, não tem outro jeito. Caraca, a gente vai fazer uma corrida, vai fazer uma corrida, vamos fazer. E aí foi isso, assim, a ideia veio daí, da celebração do aniversário, da celebração dessa conquista, que é uma década de história, uma década de empresa, e acreditando que a corrida é um movimento que faz todo sentido pra gente, né, que produz roupas para mulheres que correm, para mulheres corredoras. E aí a expectativa tá nas alturas, a gente tá super ansiosa. Na verdade, eu quero a expectativa de público tá em torno de 400 pessoas, né? Não são só mulheres, né? Não só mulheres. Acho que tá um pouco mais já. Já deve ter passado a linha dos 400. Homens e mulheres, mas certamente o público feminino é bem em peso. E vai ter show depois. A gente quer fazer um mini festival ali. Super isso, tá? Tipo, final de corrida, eu vi esses dias Bruneta ali na Lagoa, tipo assim, 10h30 da manhã já tá a galera lá. É isso. Eu vim em São Paulo rolando. A gente reuniu vários parceiros super bacanas, então o pós-prova vai ser incrível. E começa um outro movimento. Eu até quero falar mais sobre a corrida, mas assim, como você vai levando uma coisa levando a outra, que é essa coisa das pessoas mais diurnas, não querendo noitadas. E a gente, né? Essas festas pós-corridas que eu já vi que tá rolando direto. E aí eu vi em São Paulo esses dias uma publicação de um Jim Match,
que era tipo um Tinder da galera, que ele faz uma interface, ele interliga com o Strava, com os eventos de corrida, pra quem tá ali naquele mesmo propósito, tá solteiro. Porque já se o cara faz- não vai sair no É meio azul. como é que ele vai paquerar, né, gente? meio azul, vai dizendo todos esse que vai dentro de uma comunidade, vai fortalecendo pra quem tá no mesmo propósito, que é viver aquela vida, assim. É muito legal. Mas eu ouvindo vocês falando do evento dos 10 anos, que é tipo, não é que é um encerramento de um ciclo, mas é também um encerramento de um ciclo, de um novo ciclo. A gente viveu muito isso quando a gente entregou os 50 anos da Blue Man. A gente falou, cara, tipo, uma marca cinquentenária, tipo, a gente precisa celebrar isso, mas também fez a gente pensar qual vai ser o momento dos próximos 10 anos. E qual é a La Vie dos próximos 10 anos? A gente acho que vê muito esse propósito da liberdade se perpetuando, né? A gente, hoje, olhando para trás, a gente vê como que ela foi precursora nesse movimento da corrida, né? Hoje a corrida está muito no hype, todo mundo está falando de corrida, a gente está falando de corrida já há bastante tempo. A gente acredita, né, que o movimento do wellness, do bem-estar, ele veio para ficar, né? A gente está vendo isso muito forte nas novas gerações que estão aí com o aplicativo do Strava funcionando como Tinder, né? Então, acredito que esse propósito da liberdade ele vai continuar forte aí, direcionando a gente nas criações de produto. Tem muita ideia que a gente quer trazer, tem muita modelagem nova, muita coisa para acontecer para a gente lançar. E vocês falaram que foram nativas digital, vocês querem se manter digital, se tem vontade de abrir ou uma loja, ou um ponto de corrida. A gente viu muitos na NRF, né, tipo da On Running, que eles entendem que boa parte da venda é digital, mas criaram ali um ponto que as pessoas se encontram para correr, viram... A La Vie pode ser um marketplace que vende tênis, corrida, parceria com Também. outros. Como é que vocês estão? Como é que é hoje posicionado para quem caiu no podcast, estava em Marte, caiu aqui no podcast? Como a La Vie hoje se comunica, a gente está entendendo, mas como é que são os pontos, canais de venda e como é que vocês estão vislumbrando esse próximo crescimento dos canais de venda? Né? Hoje a maior parte do nosso faturamento vem do nosso e-commerce, né? Então, de novo, a gente começou lá atrás no e-commerce, na pandemia foi maravilhoso, a gente já estava no e-commerce, a gente cresceu o nosso e-commerce durante a pandemia. Mas a gente sempre falou isso, eu especialmente sempre falei, eu acho que a gente tem que ser um lugar de solução para o corredor, né? As pessoas hoje, o tempo é muito valioso. Claro. Então, entrou ali no nosso site, ele vai conseguir solucionar muitos dos problemas que eles têm. Não só com os produtos da La Vie, mas com tênis. Protetor solar, hoje a gente já corrida. tem cosméticos, já tem acessórios, tênis é uma coisa que dispensa, óculos. Então, a pessoa entra lá, aproveita o frete. Se resolve. Se resolve, né? Mas com relação a pontos físicos, é uma coisa que isso permeia a gente, né? De novo, a gente escuta muito o que as pessoas querem, a gente está sempre atenta, a gente entende que é importante, sim, ter esse contato com os nossos clientes. Eu não consigo falar, né, quando, mas é uma coisa, é um pensamento Tá orbitando muito ali. próximo. Tem vindo cada vez de forma mais recorrente. E falando só um pouco sobre os próximos 10 anos, já complementando a Fê, eu costumo dizer que a gente é uma empresa, quase uma empresa de tecnologia, né? A gente precisa ter muita agilidade em inovação de produto. Porque é um mercado de baixíssima... barreira de entrada não existe, é muito baixa, né? Sim. Eu costumo dizer que é a marca mais copiada do Brasil, com relação... Eu não falava não, mas hoje eu falo mesmo, porque é impressionante. Isso é bom, né, Ninguém por um copia o lado. ruim, pô. Ninguém inveja o ruim. Exato, mas isso nos traz esse desafio da agilidade, de ter tá muito conectado, novos produtos. Então, eu vejo também a La Vie daqui a 10 anos, e não sou eu, né, nós três, como uma empresa de muita inovação, assim. Não só na tecnologia, da forma de entrega, da experiência do cliente, mas dos produtos que a gente precisa entregar, sabe? Porque senão a gente morre. Total. Não tem como. Na corrida, ela é uma corrida paga ou uma corrida gratuita? Como é que vocês estruturaram isso? Porque na corrida e nos eventos que vocês fazem, também tem a venda do produto? Vocês montam uma loja, um stand, um showroom no dia da corrida? Tipo assim, a pessoa tá lá correndo, tem uma premissa básica, tá correndo de La Vie, tem que estar correndo de La Vie, é uma A gente meio que pergunta também? direcionou isso. É importante, mas é paga a corrida? A gente abriu as Qual o valor? inscrições. Tem 3 tipos de kit. O kit mais mais básico 10 km. é o kit essencial, a gente chama o kit essencial, plus e experiência. Independe da distância. Independente da Tá. distância, O kit, 5 ou 10. o kit é uma parada que motiva a galera, né? Sim, e aí o kit é que eles recebem como corredor. Essa Conta aí camisa que eu quero que a conhecer. gente trouxe pra você
ela faz parte do kit, só que na cor preta e com a logo da corrida, entendeu? E aí, então assim, já valeu a pena a inscrição só por aí. Já. Vai ter uma corrida, pô, no kit tinha banana e uma meia. Tipo, E normalmente a camiseta da corrida é uma camiseta cheia promocional. de logo do patrocinador. Não é aquela camiseta que você usa, assim. A gente quis que a camiseta da corrida fosse a camiseta da corrida. Legal. Então, ela tem o logo da corrida que tá bem legal, mas não tem patrocinador. É uma camiseta pra você usar ali. É uma Depois você vai marca. E continuar. no masculino é uma camiseta raglan masculina, como a sua também. Então, e também para mulheres que queiram usar, porque tem eventualmente mulheres que não gostam de usar a justinha, pode optar por esse modelo no tamanho P, né? Porque fica unissex, ela não é timbrada que é masculina. Eram 3 kits. O de entrada, o intermediário no o que compõe a... No intermediário e no experiência, a pessoa também ganhava um voucher para usar no site. Entendeu? Então, com isso, o valor da corrida propriamente ficava menor. Porque ela convertia parte do valor da corrida, do da kit inscrição em um voucher para usar na corrida, no site. E o kit, além da camiseta, tem também viseira, garrafinha. A gente tem um modelo de garrafinha que cabe no bolso, tanto no bolso das costas quanto no bolso lateral. Tô intrigada com esse bolso das costas. Tá aí, ó. Pô, mas eu... Sua tem aí. Tem? Tem. Claro que tem, mas assim, eu vi o vídeo, alguns vídeos. vídeos. E é isso, você tá correndo, já pega aqui, manda, e tem o bolso na lateral também. Você pode bota na colocar um perna. documento, a chave, se você não quiser botar no celular. Mas a gente já escutou, No parênteses, Brasil todo. pessoas que já lá atrás disseram que escaparam de... Ser assaltado e tal, por conta disso. Eu A imagino pessoa não sim. esperava. A pessoa tá olhando e não tá correndo. Hoje em dia já sabe, né? Não tá com nada aqui, tá dentro do top. Mas assim, eu fico pensando, a gente, quando participa de eventos, em Niterói a gente faz o circuito Blue Man de vôlei de praia. São 400 atletas também que jogam vôlei de praia na praia de Caraí, ali perto do cinema Caraí, Clube Central, mais pra direita. E a gente monta uma loja dentro da praia. E a gente tem uma venda relevante até. E mais do que a venda, a experimentação do produto não é das melhores, porque você não tem um provador, mas as pessoas estão vendo a sua marca num ambiente diferente, né? Então a gente contextualiza todas as ações de marketing da Blue Man, elas têm que desembocar em uma frase, que é: olha que legal que a Blue Man está fazendo. Tudo que a gente faz tem que ter esse propósito lá no final, porque isso vai fazer o gatilho dele entrar no e-commerce, na loja física, de procurar o marketplace, a multimarca. E é isso, o cara tá na praia, ele olha para as redes, as redes estão escrito Blue Man, ele olha pro stand, tem uma loja da Blue Man, ele olha o cara jogando, tem a logo da Blue Man. Então assim, ele tá, cara, para onde eu olho tem Blue Man. É quase como um olhar de, por que você não bota um stand de vocês vendendo o produto, pega o estoque que já tá lá no showroom, no CD de vocês, para vender também no dia da corrida. Eu acredito que seria uma venda relevante para vocês. Mas além do e-commerce, vocês quando fazem esses eventos, nesse específico não tem, mas vocês já fizeram venda presencial, física, bazar, showroom? Imagina que vocês sejam procuradas, como é que eu faço para revender lá? Vocês não Vocês têm têm hoje atacado? Multacado, Multimarca, Pronto A gente Entrega? tem. Então quais são esses canais? A que gente vocês fazem? hoje a gente tem um atacado que ainda não é o nosso carro-chefe, né? A gente não é muito orgânico, as pessoas vêm até a pessoas que gente, demandam, a gente né? tem um Passivo. modelo passivo, mas está no nosso plano para trabalhar esse mercado e a gente ser mais agressivo, né? Ir para mercado para isso, porque tem muita gente que pede mesmo. Sim. E não só no Brasil, a gente já falando sobre isso, Portugal, Canadá, Estados Unidos, né? Acho que a comunidade de brasileiros que estão lá e que sentem a falta do nosso produto. A gente teve e-commerce, a gente tem uma loja que é no nosso escritório, assim, não onde a gente funciona, tem uma loja que começou muito pequenininho, porque as clientes que a gente tinha retirada, né, a pessoa comprava pelo site, retirava lá e queria experimentar, então a gente começou a entender isso como também uma demanda, só que a gente não tinha espaço na época. Hoje a gente tem uma loja que funciona em Niterói. Deixa o endereço aí, onde é? Recebe o público aberto ou tem que agendar para ir? Não, recebe, Então deixa o recebe. endereço aí para Rua Marechal Raul de Albuquerque, número 2, Charitas, sala 104, Charitas, Niterói. Vai ser um prazer receber vocês lá. A Rayana tá lá esperando. Então, toda os nossos produtos estão lá, Presença expostos, é presença física, mas já tem um bichinho assim mordendo a gente para ter, de fato, a loja em outro lugar. Tem gente que pede muito em São Paulo. Hoje a nossa venda para São Paulo passou o Rio de Janeiro. Legal. Maior público. Já passou, muita gente acha que não, né? Que é Rio, pra gente ser do Rio, mas Sim. hoje a gente vai no Ibirapuera ver muita gente De Lavi. de Lavi.
Então, esse é o caminho olhar. assim, que a gente está olhando, né? Para complementar, Mari, a gente participou muito de expo, de corrida, assim, a gente... Com venda. Com venda. Nas corridas, normalmente existe um momento ali de retirada de kit. E esse momento tem uma arena, com coisas acontecendo, música, ativações, né? E Legal. aí, algumas corridas que eram feitas para mulheres também a gente já participou, e era assim... Um fervo. O nosso stand era um formigueiro, era guerra. A gente fala assim, vamos pra guerra agora. Uma coisa absurda, né? E aí, depois da pandemia, a gente participou algumas vezes da Maratona do Rio, que tinha uma expo muito grande, agora eles acabaram, esse ano já não teve. Foi, enfim... Decisão deles interna. E aí a gente não retomou esse projeto de participar mais ativamente das expos, porque a gente acabou investindo nossos esforços mais no e-commerce, no site. Mas a gente lá atrás, né, no ano Da de pandemia, 2020, a gente tinha estruturado equipe, modelos de Pra negócio fazer para tudo. participar em um evento por mês. Legal. Aí no primeiro evento, que foi em São Paulo, que a gente teve toda uma logística para levar produto para lá, né, porque tem que levar tamanho, Seguro, tem uma fortuna de estoque. seguro. Não teve evento. Foi porque começou decretada a pandemia. Aí eu montei o stand no dia seguinte, eu falei, meninas, não vai ter o evento. Eu que tava lá. E aí a gente focou no e-commerce, e o e-commerce vem crescendo muito, então... É a frase que eu falei aqui também, o e-commerce é a rua mais movimentada do mundo, você tem uma escalabilidade que a loja física não tem, mas a gente vai na RF todos os anos e a gente fala da importância da loja física e existem estudos que comprovam isso, né? E esse ano foi apresentado um estudo desse lá em Nova York, que é isso, a sua venda, ela cresce muito quando você abre uma loja física numa determinada região, porque as pessoas experimentam o produto, as pessoas veem a sua marca, as pessoas sabem que se tiver algum problema elas podem ir lá trocar, ou se elas tiverem um problema elas podem ir lá devolver. Então assim, é mais seguro para esse consumidor saber que tem a loja física naquela região, apesar de ser mais caro, apesar de ter um custo, a gente sabe tudo isso, a gente vive isso no nosso dia a dia, mas a gente sabe também que é um diferencial competitivo. Então o futuro de vocês abrir um ponto em São Paulo estrategicamente para multimarca é muito bom e tudo mais. E eu queria, eu tenho visto isso em alguns lugares, né? Em Nova York a gente viu isso muito na NRF, que é ter um produto exclusivo que só vai ser vendido na loja de vocês. A gente trouxe aqui a Midas, que é uma marca para geração Z muito legal. O Rodrigo esteve conosco no podcast. A Midas Touch é uma marca. E ele tem uma camisa, na Enseada de Botafogo, na Praia de Botafogo. Ele tem uma camisa com a vista do escritório que só vende no escritório. A gente foi lá na Kif, que é uma marca americana, em Nova York, e você só tem duas estampas de camisa que só são vendidas na loja. Então faz com que a gente naquela loja específica. Então, às vezes a Lavi vai ter um top, que é o top Lavi Niterói, Nikit, né? Que só vai ser vendido para aquela cliente que é muito fã, parceira, que vai na loja, que presencia. Posso pagar online? Não. Pago mais caro? Não. Manda aqui para casa, eu deixo pago? Não. Só vai ser vendido se estiver lá. Acho que Porque aquele reforço legal. de pertencimento, de comunidade, de exclusividade, que é o hiper... E muitos falam na NRF, que é a hiperpersonalização, que não é sobre personalizar as coisas, é sobre atender aquele cliente de forma pra ele, sabe? Então, assim, isso a gente entende que é isso, mais uma vez, assim, ninguém precisa ir à loja, tem que querer ir à loja, então a gente tem que fazer da loja um ponto de experiência além. A gente fez isso agora no Rio Sul, assim, tem uma canga que só tem na loja do Rio Sul, e na loja do Rio Sul isso, tem a história do biquíni de lacinho, e você entra no provador, tem o som do fundo, é um som diferente da loja, que é um som como se estivesse na praia, que tem o cara do biscoito, do Globo. Então isso tudo para entender que é uma experiência exclusiva de produtos que só vão ter naquela loja. Então isso é bem... Não, só tem lá, então você que é cliente também da Blumen, quer conhecer o que você não é, tem a loja do Rio Sul, nossa loja nova. Tem um produto exclusivo que só tem lá, que é uma canga com o cenário do Rio de Janeiro. Maravilhosa. Já gerou desejo. Já fica essa dica para quem tiver. E tem que ter muita disciplina, né? Porque a gente lançou essa canga, botou lá no Rio Sul e já começa aquele barata voar. Mas eu quero, não sei o que lá, manda pra cá. E o Rio, a diretora criativa, a diretora comercial, não, tem que fazer outras lojas, pode falar. Não pode. Ponto. Fica essa dica. A gente tem uma parte do podcast que a gente faz uma pergunta, eu vou fazer a pergunta para as três, que eu imagino que as respostas não se contaminem pela resposta da outra, façam a resposta do que vocês acreditarem. Que a gente fala que aprender com os nossos erros é bom, porém aprender com os erros dos outros é muito mais barato. E quem nos assiste aqui, que está tirando vários ensinamentos, vários insights, provavelmente está empreendendo, pode estar num momento difícil, pensando em desistir, pode estar num momento voando e está aqui para tirar mais insights ainda.
Eu quero que vocês tragam um olhar de alguma coisa que vocês erraram no passado. E vocês aprenderam com aquele erro e falam assim, cara, se eu voltasse atrás eu não teria feito isso, ou aquele erro me ensinou e aprendi para não errar mais e fazer tal coisa. De onde vem esses erros? Vou começar por aqui, vamos seguindo a ordem. Desse aprendizado que você teve com algum erro. Eu não consigo pensar assim em um erro específico, mas acho que são lições ao longo desse caminho, né, ao longo dessa trajetória empreendedora. São dois, na verdade. Um é sobre isso, que a gente já falou um pouco, que é sobre ter foco. A gente focar é importante. Eu falei para não contaminar e não vai dentro do seu. Começado por aqui. Porque quando a gente quer abraçar o mundo, a gente não faz nada direito. Então, assim, a gente realmente é aqui que a gente vai atuar. E ali a gente se destaca, né? Então, no nosso caso, a gente fazendo roupa para mulheres que correm. Ali a gente se destaca, né? É ali que a gente tem nosso know-how, é ali que a gente tem autoridade, é ali que a gente vai naquele mercado. Então, acho que esse é um aprendizado. Às vezes que a gente tentou ir por outros caminhos, foi desperdício de energia. E de dinheiro, né? Muitas vezes. Claro. Estoque, investimento, tempo. E o outro aprendizado é, primeiro, as pedras grandes. Tentar fazer primeiro o que é mais importante, porque depois as pedrinhas pequenas vão se encaixando ali no tubo, né? Se a gente coloca as pequenas primeiro, depois não tem espaço para as grandes. Então, acho que isso também na verdade, eu ainda continuo nesse caminho de aprendizagem, porque a gente tem uma tendência a resolver primeiro o que é mais fácil, né? Pequenininho, e aí não sobra tempo para olhar porque realmente importa. Então, ter essa clareza no dia para poder otimizar o tempo, fazer o que precisa ser feito, acho que é muito importante. Para você, Fê. Achei muito legal que você lembrou das pedras grandes. Foi. A gente estava no nosso escritório pequenininho e falando sobre isso, né? Sobre quantidade de coisa. E aí meu pai veio com esse vídeo e isso é uma coisa que a gente fala até hoje. Mas eu pensei mais focada em produto, porque a gente já teve muitas questões com produção ao longo do tempo. O produto é o nosso coração e a gente se preocupa muito em oferecer um produto da maior qualidade. Então, quando você falou em erro, eu de cara pensei em problemas de produto que a gente teve ao longo do tempo. Eu não acho que a gente faria diferente, mas vindo para cá, eu lembrei de uma produção que a gente fez uma tela, que é uma coisa que a gente normalmente não trabalha, com uma tela numa parte da calça. E essa tela, a gente fez o teste com ela num sentido, e na hora de montar, o fornecedor montou ao contrário. Então, a querida não esticava. E aí não entrava na perna de ninguém. Já ouvi essa história alguma vez. Já passei já comprei essa mesma tela. Então, acho que esse aprendizado vale para quem trabalha com produto físico, né? Que primeiro, com certeza tem que ter piloto, se está mudando o tecido, se está fazendo alguma coisa diferente. Tem que testar de novo. Tem que ver testar. como o tecido se comporta. Tem que ter certeza que aquilo ali vai dar certo, que vai ser montado do jeito certo. E o que a gente fez naquele momento foi recolher e trocar, e aí teve todo um custo relacionado a isso, mas eu não acho que a gente faria diferente, né? Tinha como. Era o que tinha naquela hora. Pensei aqui depois das meninas falarem sobre a diferença entre ter agilidade e rapidez, assim, né? Eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa ter agilidade, mas não rapidez, e pensando muito em pessoas, né? A gente não falou de equipe, mas, poxa, a contratação errada de pessoa gera muito custo. E muitas vezes a gente contratou uma pessoa errada por ter que contratar com a rapidez. Claro. Então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim. Eu sou uma pessoa que tento agir de forma rápida, então estou tentando mudar a rapidez por agilidade. E aí eu lembrei muito da contratação de pessoas, porque pode tornar um negócio muito mais demorado, né? Se contratar rápido, não ter agilidade para... Então, isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Já tive uma lição, já estou, neste momento, fazendo com agilidade, mas não com a rapidez, com cautela, com calma, porque faz muito mais sentido depois para o negócio, né? Bom que tiveram 3 ensinamentos aqui, ó. É bom de ter 3 cabeças pensantes aí. De pontos, um olhando para um lado, eu acho que também cada um se vê no seu aprendizado, né? Porque dá pra ser, o aprendizado da Lavi, cada um aprendeu num ponto, porque ela bateu, doeu, pega, aqueceu, então cada um sabe aonde é difícil pra si, né? E a gente, a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares, né? A gente é um caso típico desse, e aqui no podcast a gente sempre traz
as empresas aqui do Rio, principalmente, que são empresas que a minha mãe fundou e a associação assumiu. A gente já trouxe irmãos que tocam lá na Genial, né? O Cachorro Quente da Genial. A gente trouxe irmãos que empreendem juntos. E empreender em família tem uma dificuldade a mais. Vocês, apesar de não ser família, são 3 sócias, né? Com cabeças naturalmente diferentes em pontos e sinérgicos em outros, senão não teria uma sociedade. Existe algum tratado, por mais que não seja escrito, né, um acordo de acionista, mas vocês têm algumas regras que você comentou? Tem a padaria que vocês fizeram o primeiro negócio, que vira um lugar de discussões e de celebrações. A gente aqui, como casal, em casa, dificilmente a gente conversa do negócio, óbvio que conversa, mas tem hora que fala assim, cara, não fala comigo, eu não quero conversar com você, não vamos falar desse assunto. Regrinhas. Tem as nossas regras que a gente respeita. Vocês têm alguma, olhando para quem tem mais de 2, 3 sócios, alguma dica, alguma conformidade que vocês respeitam, falam assim, cara, não é hora de falar sobre isso, ou agora é hora de falar, tem as conversas difíceis que são necessárias. Como é que vocês organizam esse ecossistema de vocês? Começar? Pensei em 2 coisas. Assim. Primeiro que a gente somos 3, né? Então acho que isso facilita. Quando uma discorda, eu e a gente está discordando, né? 3-0, 2-1. E eu contrário, as duas discordando, eu vou lá dar uma opinião. Então acho que sempre acaba resolvendo dessa maneira. A gente até ouviu isso em São Paulo. Que 3 é um número bom, e eu acho que é mesmo. E a outra coisa é que quando acontece qualquer tipo de ruído na comunicação, a gente senta para conversar. Eu e o Fernando, principalmente, que a gente está mais no dia a dia, como a Mari mora no interior de São Paulo, tem coisas do dia a dia ali, da relação mesmo, que ela não vive, né? Porque tá em São Paulo. Então, eu e a Fê, a gente tem muito isso, né? Qualquer desalinhamento que existe, a gente já conversa, já esclarece, para não deixar aquilo evoluir, aquilo crescer. Então, as conversas difíceis a gente enfrenta numa boa, assim, a gente não tem... Tem maturidade. Acho que é um ponto importante para qualquer tipo de relação duradoura, né? Se você quer construir uma relação sólida, verdadeira, que vai durar, tem que ter esse tipo de conversa, esse tipo de alinhamento. Então, acho que é isso. Ele não é rotina, né? Não é tipo assim, todo mês tem uma reunião de sócio. Não existe essa regra. A gente tem uma reunião semanal. A gente tem uma reunião semanal porque cada um de nós toca uma área do negócio. Então, essa reunião, o nosso foco é alinhar as demandas mesmo da empresa. Mas a gente faz esse alinhamento, né? Toda vez que a gente sente necessidade. E aí não tem a ver com a rotina. Eu pensei em respeito como uma regra, assim, porque não somos um casal, então não tem a conversa em casa. Mas existem os momentos, né? E o WhatsApp, ele é uma ferramenta que, ao mesmo tempo que ajuda, ele às vezes pega a pessoa no momento que ela não está com foco naquilo, que ela está num momento ruim. Então, eu acho que o respeito vem do respeito pelas pessoas, mas também pelo momento. Então, a gente tem tentado cada vez mais, isso não foi uma coisa conversada, acho que foi natural. Deixar os assuntos que precisam ser resolvidos para um momento que vai ser possível de ser resolvido, né? Para uma não ficar pilhando a outra ali pelo WhatsApp. Respeitar o tempo de cada uma. Com certeza. Mari. Eu falo sobre clareza, maturidade e clareza, né? A gente de fato, é um trio de sócios que a gente discute sobre o negócio, mas a gente não briga. E eu acho que essa maturidade, esse entendimento, de entender que o negócio é muito importante pra gente, né? Que não é uma brincadeira. E entender que somos pessoas, temos momentos de vida diferentes, temos necessidades diferentes. E eu acho que isso sempre permeou, assim, a sociedade, sabe? Então, acho que a clareza, a maturidade, e aí complementa tudo que elas já falaram, né? Eu imagino também, acho que você falou sobre maternidade, você falou sobre parto normal, imagino que você tem vivido isso também. Então, existe também aqui 3 mães que, além do negócio, empreendem na sua casa, empreendem na sua família, né? Tem que lidar, a Sharon brinca que tem um mundo paralelo que eu não vivo, que é o grupo das mães do WhatsApp do colégio, que tem a festa da não sei o quê. Eu falei isso que aconteceu. Então nem me conta. Não, você me conta. Mensagem assim, olha, você não respondeu no grupo do presente da professora. A mãe vai assistir, olha que mas você eu vai falar, incluí seu nome no presente, porque eu não fiz lá o Pix, não vai. Vem lá, obrigado, da próxima vez eu pago em dobro. Que isso, cara?
É o grupo do inglês da turma, não sei o que lá. Tipo, e que bom que as mães também ajudam uma outra, assim, tipo... Às vezes me mandam mensagem privada, tipo, tá rolando não sei o que lá. Tipo, dessa vez eu não respondi, não excluíram a Ayla disso. Foram parceiros, porque sabem que eu sempre participo, mas não dei conta de ver, porque tá uma loucura e acontece. Eu falo, mas eles não sabem o que é isso. Tem esse mundo que eu não vivo, que é um mundo, enfim, paralelo, como a Sharon brinca, que vocês também têm que dialogar no dia a dia. Acho que caberia até mais um episódio para falar sobre enfim, não a dificuldade, mas a complexidade que tem de conseguir conciliar a agenda. Você comentou sobre o WhatsApp, às vezes nos pega num dia difícil, num momento difícil, e o texto não tem emoção, não tem entonação, você vai ler com a sua emoção. Exatamente. Então você brigou com o marido, a criança tá gritando, você lê o texto, não acredito que a Fernanda tá falando isso comigo. Mariana tá de brincadeira que ela escreveu isso aqui, né? Isso acontece. Então, como vocês falaram, respeito, alinhamento, a disciplina, a resiliência, faz com que vocês tenham conversas difíceis, e eu acho que essa talvez seja, né, um grande enredo e a definição de uma sociedade, onde você vai estar com a clareza de conversar e sem armadura. Eu acho que isso é importante. A gente vive nessa sociedade tão bipolarizada, esquerda contra a direita, Israel contra o Hamas, China, Estados Unidos, é o nós contra eles o tempo todo. Então, quando você está armado, qualquer conversa vira uma complexidade muito maior do que deveria ser. Então, acho que essa é vocês trazendo esse olhar de estrategicamente a pessoa. Estou animado para saber como é que vai ser essa corrida, que é a edição. Vocês estão com a missão que quando for falar aqui da corrida nos cortes, eu quero imagens lá, de como foi. Vai ser nesse domingo. Nesse domingo de hoje, que está dia 26, vai ser dia 28, né? Estão convidadíssimos, tá? Obrigado. Estão convidadíssimos, seria uma honra. Que hora vai ser? 7. 7? Adoraria, mas não. Acho que vai chover. Adoraria, mas não quero. Adoraria, mas não quero. Minha esposa não deixou, né? Vou dar banho no meu peixe. Vou ver se a Sharon vai deixar eu ir. Não, tô brincando, a gente acorda cedo todos os dias. Não, a gente acorda super cedo. A gente não corre. Pode caminhar também. Legal. Chegando ao final do nosso episódio, queria agradecer a vocês, deixar o convite de você que com certeza escutou isso aqui, quer conhecer mais a Lavi, vai comprar, vai testar o produto. O nosso convite é que você teste e conheça. Deixa o Instagram de vocês, deixa como as pessoas encontram vocês, o e-commerce de vocês, enfim, como é que as pessoas vão poder comprar o kit de corrida na corrida e por aí vai. É o @LaviEsportes, lá a gente está no Instagram. E nosso site é www.laviesportes.com.br. Show. E a loja física, que a Mari já deu o endereço para vocês. Marechal Raul de Albuquerque, número 2, loja 104. Rayane está lá para te receber. E São Francisco de Niterói. São Francisco. Rayane? Rayana. Tudo. Rayane atende aí pra galera. E no nosso site. Mas não vai já. site? Não, eu ia falar das inscrições, mas não dá. Já não dá mais. Na próxima do ano, do próximo ano, de 11 anos. A gente faz um cupom de desconto pra vocês no site. A gente pensa que quando acabar aqui, a gente já faz uma cupom de desconto, a Blumen tem. Temos cupom. Será que já mudou? Agora eu tô na dúvida. Fala e bota a Jéssica pra cuidar disso. Agora eu faço. O nosso cupom novo mudou. É aquele desconto, dá 10% em todo o site da Bloom. Então vai lá conferir a coleção nova de verão, já subiu. Havaí é aqui? Havaí é aqui. Essa é a coleção nova que estamos lançando. Então, você que chegou até aqui já recebeu o cupom, já sabe que vai encontrar. Vocês querem passar o Instagram de vocês, pessoal? Vocês são ativas na rede social? A gente é. Então bota aí. O meu é Roberto Perlingeiro. O meu é Fernanda Galindo. O meu é Mari Gastin. O meu é Sharon.Zulay. O meu é @michel.tawil. Vocês sabem que a gente comentou sobre isso, então manda esse vídeo para aquela amiga que corre, para aquele amigo que corre, para aquela amiga empreendedora que tem sociedade, precisa ter umas dicas. Já manda esse vídeo aí, porque com certeza você vai estar compartilhando conhecimento, que é o nosso propósito aqui, né? O podcast nasce dessa vontade de a gente contar a história como dessas 3 empreendedoras que estão aqui na frente, e para que mais histórias sejam contadas, para que a gente possa prolongar nosso propósito aqui intuitivamente e objetivamente. A gente pede que você nos ajude, é super simples, não custa nada, não paga nada. Você não paga nada para estar assistindo a gente aqui, aí você vai pagar para comprar a Lavi, para comprar a Blumen, obviamente eu sei que você vai comprar, mas fica o convite para você ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, amigos, compartilhar, seguir o nosso Instagram no podcast. Seguir as meninas lá também, comenta lá no Lavi, vim aqui, eu conheci vocês através daquele podcast e tudo mais, porque a gente sabe que a nossa mensagem tem que ser propagada através desse momento. Meninas, muito obrigado pelo presente, é um prazer, como eu falei, já escutava de vocês antes, agora vai ser aquela coisa, eu nunca vi o carro tal, depois você fala, parece que todo mundo tem aquele carro. Eu vou ver Lavi
passeando no Leblon ali na Lagoa, que é onde a gente passa no dia a dia, quando estiver na Barra, quando for em Niterói. Pode ter certeza que a logo de vocês que eu já assimilei vai ser mais vista ainda. Parabéns pela história de vocês. Obrigada. Espero que a gente tenha trocado boas ideias. Foi uma troca muito boa e eu espero que quem nos acompanhou também esteja com bons ensinamentos aí para ser tirado e por aí vai. Vamos nessa? Vamos dois? Muito obrigado, meninas. Obrigado, Obrigada a vocês, pessoal. foi ótimo. Até a Obrigada. próxima. Prazer. Já.